Wagner acaba de estrear como diretor do filme Marighella, que conta a história do Carlos Marighella, um guerrilheiro morto pelo regime militar, que para muita gente foi um herói que lutou por justiça social, mas para outros, um terrorista. A gente debate essa ideia de tá do lado certo da história, tá do lado errado da história. Como é que a gente sabe se o que a gente está praticando vai ser bem lembrado? Vou começar pelo começo. Se é que dá para dividir o mundo dessa maneira, você diria que Marighella era herói, vilão, os dois? Acho que não dá para dividir o mundo dessa maneira. Esse filme nasce pela minha admiração por Marighella, sem nenhuma dúvida, mas os personagens, as pessoas são complexas, né? Eu nunca comprei muito esse negócio de herói e vilão, né? Tanto no meu trabalho como ator, o meu trabalho é esse, né? Claro. Mostrar pessoas, como seres humanos. Mas no seu trabalho como ator, como diretor, você sente assim, essa obrigação / necessidade de contar a história pelo lado certo da história, ali com esse cuidado, com como se conta, pelo seu ponto de vista que se conta? Como é que você pensa isso? Eu acho que nós somos atraídos pelo que fazemos por coisas que nos movem, né? Como artistas, como pessoas, assim. A pessoa que eu sou e o artista que eu sou são uma coisa só. Então eu acho que eu procuro produzir coisas que tenham a ver com a minha índole, com a minha cultura, com o jeito que eu vejo o mundo. Mas eu tento sempre fugir dessa dicotomia, do maniqueísmo. Os personagens do meu filme são personagens complexos, todos eles. Todos eles. Claro. Teve até uma crítica que eu vi que a pessoa dizia assim, que você heroificou demais o Marighella e deixou de lado a parte dura da história dele, né, a parte de um guerrilheiro que teve que sujar as mãos de alguma forma. Não deixei nada de lá e discordo completamente dessa crítica, assim, que eu fiz uma hagiografia, que eu canonizei os personagens. É uma crítica completa de quem fala isso não assistiu o filme que eu fiz. Marighella é colocado em xeque o tempo todo por todo mundo, o filme inteiro. Né? As complexidades dele estão todas ali. Agora, eu fiz um filme sobre um personagem por quem eu tenho admiração, e eu tenho admiração por pessoas complexas. Eu acho que quando você perguntou para o Wagner, você estava se referindo a uma crítica do João Pereira Coutinho. Estava. Que é um filósofo português conservador que eu respeito e admiro. E eu li a crítica antes de ver o filme. Quando eu li a crítica me pareceu razoável. Quando vi o filme, deixou de ser. Eu também não achei, não concordei, não. Vou falar por quê. Eu considero, e Wagner, sinta à vontade se quiser discordar, eu considero que o filme que Wagner fez é essencialmente sobre a resistência da população a um governo ilegítimo, a uma ditadura. O filme é essencialmente isso. O filme passa por outras questões, mas é essencialmente isso, filme. Eu fiquei um tempão pensando, cara, será que a gente está apanhando tanto, recebendo tanto ataque? E a gente é atacado de forma violenta com esse filme. Assim, é um filme contra um governo federal, que é um negócio absurdo para um período de pseudo-democracia. Essa situação, ela diz muito mais sobre o estado das coisas no Brasil hoje, do que a gente vive, do que sobre o filme que eu fiz. Então, estava preparado para porrada, porque imaginei já na época que a gente estava produzindo o filme que a gente viveria algo assim, mas realmente foi muito pior do que eu imaginava. É um momento muito duro, muito ruim, assim. E essas dicotomias são falsas, assim, no final das contas. Você acha que esse conceito lado certo da história é absoluto? Ou você acha que depende muito da maneira com que você contextualiza, como você conta essa história? Cara, eu sou fã de histórias em quadrinho, né? Como fã de histórias em quadrinhos, eu queria dizer que nelas eu busco heróis e vilões e eu acho que ali tem espaço pra gente sair com essa conclusão. O Dr. Octopus é um vilão e o Homem-Aranha é o herói. Naquele contexto, esse julgamento, vamos dizer assim, ele cabe perfeitamente. Mas eu acredito que quando a gente está fazendo uma análise da história de personagens históricos, a gente precisa se despir e deixar de buscar essa mesma conclusão simples, porque ela é muito superficial. Como o Wagner falou, a gente está falando de
personalidades humanas, a gente está falando de seres humanos complexos, em tempos complexos e ainda mais. Nos últimos tempos eu tenho lido tanta coisa que me leva a crer, eu sempre falo isso quando eu acabo qualquer leitura, que é a complexidade de todos os personagens na história brasileira faz, mano, qualquer 15 minutos de história daqui colocar o Game of Thrones no bolso, porque, tipo, irmão, tem umas reviravoltas, então eu acho que talvez o que a gente possa buscar é personagens que foram coerentes com as suas trajetórias, personagens que podem ter sido hoje. Tem muita gente que diz assim, a história dirá quem estava do lado certo. Mas eu vejo um pessoal meio que tá do lado errado, meio que passando batido. Como é que você vê isso? É porque a história dirá, mas a gente não sabe em que momento da história a história dirá. Pode ser daqui 1000 anos, pode ser, aí é mais chato, né? Porque daqui 1000 anos muitas gerações se passaram. Porque a sensação que me dá é que quando falam o lado certo da história, a história dirá quem está certo, é uma sensação de vingança, né? Porque no fim das contas, como eu não consigo mudar isso, não consigo mudar isso que está acontecendo, eu torço para que haja pelo menos um reparo, já que não haverá um reparo divino, pelo menos um reparo histórico nisso que está acontecendo. Porque eu acho que depois da coisa boa a favor dessa tentativa de correção a injustiças que ocorrem, é que pelo menos há 20 anos, nada do que a gente fazia ficava tão registrado como está agora. A gente consegue que essa reparação histórica e o lado certo da história averigue um pouco mais de verdade. Porque no fim das contas é isso, a ditadura não deixa ninguém saber o lado... O filme do Wagner está do lado certo da história.